Salve galera! O tema do vídeo de hoje é a concepção materialista da política. Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, como sempre, quero agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. O seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, é muito comum nas críticas que se fazem ao marxismo falar que o marxismo é economicista, que ele reduz todas as esferas da sociedade ao econômico e que o marxismo é mecanicista, que ele pensa uma relação entre economia e as outras esferas sociais, como a política, como uma relação de determinação mecânica, como se fosse materialista procurar alguma espécie de interesse econômico direto ou indireto para explicar diretamente qualquer comportamento político. E aqui veja, é muito importante isso. Eu já falei em outros vídeos como o marxismo é talvez a tendência teórico-política de maior alcance mundial. Então toda vez que você pensar e falar o marxismo é isso, tenha muito cuidado. Provavelmente você está errado. Existem marxistas que são economicistas e que são mecanicistas. Isso existe. Tá correto. Agora, nem todos os marxistas e muito menos o marxismo em si. É interessante fazer esse debate, qual é a concepção materialista da política e se existe ali mecanicismo ou economicismo a partir da própria obra do Marx e Engels. De passagem, eu diria o seguinte: já no manifesto do Partido Comunista, a premissa é uma ação política revolucionária do proletariado. E essa ação política passa por uma organização do proletariado em partido político. Já está colocado ali como pressuposto que o fato dos trabalhadores e trabalhadoras ocuparem a mesma posição nas relações econômicas de produção e na divisão social do trabalho não faz com que seus interesses imediatos se expressem como interesses de trabalhadores e muito menos com que seu interesse histórico de superar o capitalismo se expresse. Isso passa pela mediação da organização política em partido e, portanto, pela mediação da política. Ou seja, a relação realidade material, consciência, socialismo é mediada como se fosse um triângulo pela política, o que já coloca uma relação não mecanicista e muito menos economicista. Se a gente até voltar um pouco, por exemplo, na ideologia alemã, também está pressuposto a política e a organização política na forma partido como elemento fundamental para a ação histórica da classe trabalhadora. Inclusive, a ideologia alemã tem algo fundamental, que é pensar o movimento histórico de superação do capitalismo como uma ação política por excelência, no sentido de ir transformando, de acordo com os diversos conflitos e enfrentamentos de classe, as condições econômicas e sociopolíticas de existência. É da ideologia alemã a famosa frase que o comunismo é a mudança real do estado de coisas existente. Marx e Engels nunca pararam para escrever um livro sobre o método materialista. Você tem cartas do Engels meio que explicando o método dele de Marx, cartas do Marx. Na contribuição à crítica da economia política tem um ensaio, o método da economia política, em que Marx dá uma explicação ali do método até certo ponto. A ideologia alemã tem também uma explicação ali do método, no Capital também até certo ponto. O mais próximo que chegou disso, vou parar aqui para explicar o que é a concepção materialista da história e, consequentemente, da política, né? Porque a história é uma expressão da política, ou, como diria um grande marxista, a política é a história condensada no seu tempo presente. No Contribuição à Crítica da Economia Política, no prefácio do livro, o Marx resolve falar um pouco ali sobre sua trajetória, como é que ele chegou ao estudo da economia política, como é que ele desenvolveu a crítica da economia política e faz uma síntese do que é a sua concepção materialista. Eu acho muito importante a gente ler com as próprias palavras do Marx, que inclusive passaram pelo Engels. O Engels conhecia o livro antes da publicação, debateu com Marx e cartas e tudo mais, como é que o Marx pensava a sua concepção materialista. Note, Marx diz, essa minha edição é a edição da Expressão Popular, tem várias edições do mercado brasileiro, tem edições da Martim Fontes, tem edição de várias editoras,
Não é muito problema não, qualquer edição que você tiver é útil, diz Marx. O primeiro trabalho que empreendi para resolver as dúvidas que me assaltavam foi uma revisão crítica da filosofia do direito, de Hegel. Trabalho cuja introdução apareceu nos Anais Franco-Alemães, publicados em Paris em 1844. Agora vem a parte importante. Minhas investigações me conduziram ao seguinte resultado. As relações jurídicas, bem como as formas do Estado, não podem ser explicadas por si mesmas, nem pela chamada evolução geral do espírito humano. Essas relações têm, ao contrário, suas raízes nas condições materiais de existência, em suas totalidades. Condições estas que Hegel, a exemplo dos ingleses e franceses do século XVIII, compreendia sob o nome de, entre aspas, sociedade civil. Cheguei também à conclusão de que a anatomia da sociedade burguesa deve ser procurada na economia política. O que Marx está dizendo aqui? Olha, as formas jurídicas, as formas do Estado, não se explicam por si mesmas. Ou seja, na ciência política, um tipo de análise que a gente chamaria de institucionalistas, que é tentar compreender o Estado pelo funcionamento per si das suas instituições. É achar que eu vou compreender o funcionamento do Estado brasileiro estudando o legislativo, o executivo, o judiciário, os partidos políticos, o Ministério Público, os grupos de pressão no Congresso, e que isso é uma explicação de como funciona o Estado. Nem pela chamada evolução geral do espírito humano, que hoje parece uma explicação meio em desuso, mas é muito comum ainda na escola, nas universidades, falar assim, não, você tinha democracia lá na Grécia Antiga, aí a humanidade esqueceu a ideia de democracia, e aí no século XVIII recuperamos a ideia de democracia. A diferença é que na Grécia Antiga eles tinham escravidão, né? E pô, a gente evoluiu, a gente não trabalha mais com escravidão, é por isso que a gente não tem mais escravidão. Esse tipo de explicação ainda é muito comum. Evidentemente que eu estou fazendo um pouco de caricatura, mas enfim, essa noção geral ainda é muito comum. O que Marx está dizendo é bem simples e dá para explicar com um exemplo. Note, você tem que explicar por que as instituições burguesas surgiram na época burguesa e não 1000 anos antes. Como assim, Jones? Perceba a lógica elementar disso. Você tem uma forma jurídica típica da época burguesa, muito bem estudada pelo Pachucanes no seu livro Marxismo e Teoria Geral do Direito, e aqui no Brasil muito bem abordada pelo professor Alisson Leandro Mascaros, Silvio de Almeida, Márcio Bilarinho Naves e tantos outros. Então você tem um tipo específico de forma jurídica, de concepção de direito, de estrutura, de sujeito de direito, de operador do direito, de concepção do direito, etc, etc, etc. Essa forma específica, ela não surgiu na época da Roma Antiga. Ela não surgiu no feudalismo. Ela não surgiu na Mesopotâmia. Ela não surgiu nos assírios. Ela não surgiu nos astecas, nem nos maias. Ela surgiu na época do capitalismo, em sociedades burguesas. Então não dá para eu dizer que era porque não tinha mentalidade. Isso é uma explicação que é falha. Porque você entra numa tautologia, que é, mas por que não tinha mentalidade? O Max Weber, no Ética Protestante e no Espírito do Capitalismo, ele fala que existia capitalismo na Síria, na Mesopotâmia, ele trata capitalismo como trocas comerciais simples, só que ele fala que faltava uma ética do trabalho para as sociedades. Aí você pensa assim, pô, isso é uma explicação. Não, porque em seguida você faz a pergunta, mas por que faltava uma ética do trabalho? E aí faltava a ética do trabalho porque faltava. Ou então se faz uma tautologia, um negócio circular, explicando uma falta pela outra falta. A compreensão marxista é que as sociedades elas se configuram enquanto totalidades, sendo que o fundamento dessas totalidades é a forma como os seres humanos produzem e reproduzem a vida, a forma como os seres humanos produzem a riqueza. Então, uma forma de produzir riqueza condiciona determinadas formas políticas, jurídicas e de consciência. E aqui note a palavra condicionar, no sentido de que essas formas jurídicas, políticas, ideológicas de consciência vão ser também moldadas pela luta de classes. Elas vão ser atravessadas, constituídas pela luta de classes. Então elas não são um mero reflexo passivo de interesses da burguesia que age como um sujeito total, uma espécie de Geist da história que vai moldando a sociedade a seu bem prazer. Não.
Existe contradição, existe luta, existe resistência. Só que essas contradições, lutas e resistências não fazem com que essas formas sociais, essas formas políticas e jurídicas sejam disfuncional à reprodução das relações de produção burguesas. Dizendo de maneira mais didática, o direito na sociedade capitalista defende a propriedade privada. O Estado burguês defende a propriedade privada. A polícia defende a propriedade privada. O exército, as forças armadas defendem e muito a propriedade privada. Os grandes veículos de comunicação de mídia defendem a propriedade privada. O que é isso? Isso é uma expressão dessas formas sociais que são determinadas, que correspondem à reprodução da forma de produção econômica. Agora, é claro que existem disputas políticas, contradições no exército, na polícia, no Estado, nas mídias, contradições diferentes de acordo com as especificidades de cada relação social. Então, há contradição, há disputa, mas essas formas sociais correspondem à base econômica da sociedade. Então, não é um mecanicismo, é compreender uma explicação materialista e científica de por que as formas políticas de hoje são assim hoje e não ontem e podem ser diferentes amanhã. Percebe? Então, diferente das explicações, por exemplo, como a do Max Weber, que falou que não teve capitalismo na Mesopotâmia porque faltou uma ética do trabalho. Na visão do Max Weber, se Cauê chegasse lá na Mesopotâmia na época, galera, tive uma ideia, temos que criar aqui uma ética do trabalho. Aí Cauê foi uma pregação dá certo, porque faltou um homem para dar ideia, a ética do trabalho se difundia e pronto, desenvolvia capitalismo na Mesopotâmia, sabe? O marxismo vai explicar a partir do desenvolvimento das forças produtivas, das relações de materiais de produção e dos conflitos políticos que estão ali na base dessas relações, que participam da sua reprodução e da sua constituição, porque as relações burguesas existem numa época e não em outras, e como elas podem mudar. O próprio Marx, na continuidade de seu raciocínio, ele diz o seguinte, olha, o resultado geral a que cheguei, uma vez obtido, serviu-me de guia para meus estudos. Pode ser formulado resumidamente assim. Na produção social da própria existência, os homens entram em relações determinadas, necessárias, independentes da sua vontade. Essas relações de produção correspondem a um grau determinado de desenvolvimento das forças produtivas. Pausa. Alguém pode falar assim, Jones, mas esse trecho é determinista. Na verdade, não. Eu, quando nasci numa sociedade burguesa e entrei em relações burguesas. Jones, mas você não gosta do capitalismo. Eu não gosto, que não muda o fato que eu vivo numa cidade capitalista com relações capitalistas. Cauê também, você também, sua mãe também, todos nós nascemos numa sociedade estruturada e entramos em relações determinadas que nós não controlamos. Então, isso está correto. É assim realmente que funciona. A totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre o qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e a qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo de vida social, política e intelectual. Condiciona. Então o que Marx está dizendo é correto, veja. Existe uma luta política para manter ou não a propriedade burguesa dos meios de produção, a forma burguesa de produzir riqueza, sendo que essa luta não aflora sempre ao primeiro plano da sociedade. Existe também uma luta pela repartição da riqueza socialmente produzida, que é produzida sobre o modo burguês, e existem lutas variadas por espaços de controle do Estado burguês que opera a reprodução das relações de produção burguesas. Então, todos os aspectos da nossa vida social são condicionados pelas nossas relações econômicas, o que não significa negar a agência dos sujeitos, dos seres humanos, ou seja, a capacidade política de se organizar politicamente para transformar essas relações ou mantê-las. Até agora a burguesia vem ganhando, né, em manter essas relações. Na própria página seguida, o Marx deixa isso muito mais claro, que ele diz o seguinte, olha, quando se consideram tais transformações,
Convém distinguir transformações materiais das condições econômicas de produção que podem ser verificadas fielmente com a ajuda de ciências físicas naturais e as formas jurídicas, políticas, ideológicas, artísticas ou filosóficas. Em resumo, as formas ideológicas sobre as quais os homens adquirem consciência desse conflito e o levam até o fim. Do mesmo modo que não se julga o indivíduo pela ideia que de si mesmo faz, tampouco se pode julgar tal época de transformação pela consciência que ela tem de si mesmo. O trecho importante é esse aqui, ó, as formas jurídicas, políticas, religiosas, etc. Em resumo, as formas ideológicas sobre as quais os homens adquirem consciência desse conflito e o levam até o fim. Ou seja, as formas ideológicas produzidas concretamente por um tipo de relações materiais de produção são ao mesmo tempo a forma como os seres humanos tomam consciência desse conflito e levam até o fim no sentido de garantir a vitória da transformação social, ou a vitória da permanência das relações tal como existem, ou transformações outras de menor importância qualitativa. Então, o que Marx está dizendo, basicamente é o seguinte, a concepção materialista da história é compreender que a política é da forma que é, nas suas múltiplas possibilidades, porque existe uma determinação material no condicionamento dessa política, o que não nega a possibilidade da ação, muito pelo contrário, diz por que os homens fazem sua história, os homens no sentido de seres humanos. Porque os seres humanos fazem sua história, mas não a fazem como querem, o fazem sobre condições determinadas. Ou seja, a concepção materialista é uma dialética entre determinismo e liberdade, entre possibilidade de ação e condições reais para essa ação que até certo ponto limitam essas possibilidades. É uma complexa compreensão entre agência e estrutura, entre liberdade e determinação. É a coisa mais elevada, mais rica e mais correta que se criou para compreender a relação da política com todo social. Então não, a compreensão marxista da política não tem nada de determinista, não tem nada de mecanicista, não tem nada de economicista. Ela tem, isso sim, uma compreensão crítica, uma compreensão que compreende o mundo e ajuda a transformá-lo, que é, como diria o grande Marx, o que é fundamental, transformar o mundo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de conferir o material na descrição do vídeo, curtir, ativar o sininho, compartilhar, ouvir o Revolu Show, conferir os cursos do Classe Esquerda. Qualquer dúvida, chama lá no Instagram, que eu estarei a postos para responder sua pergunta. Beijos e até a próxima.